Isabel, eu estava aqui pensando, cara, qual é a dificuldade de um país majoritariamente cristão como o nosso colocar em prática as palavras de Cristo? Aquela, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai o próximo como a ti mesmo, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Qual a dificuldade da gente colocar essas palavras em prática, Isabel? Então, Sandra, eu entendo que não deveria ser difícil, né? Porque é um ensinamento tão antigo, não deveria ser difícil, mas realmente percebo que de uns anos para cá, uma onda de ódio tomou conta das pessoas, né? De intolerância. Então, acho que está sendo muito difícil para as pessoas compreenderem, entenderem, terem paciência com opiniões que divergem, né? Está sendo bem difícil. Agora, eu também entendo que essa é uma luta de todas as pessoas, né? De todas, todos. Todos temos que lutar para que essa tolerância, vou dizer assim, seja atingida de alguma forma. Pois é, Isabel, toda vez que eu falo desse assunto, me vem uma contradição, um paradoxo, que nós temos que ser intolerantes com a intolerância. Perfeito. Isso te cai bem? Me cai bem, porque eu acho assim, tudo tem limite. Tem uma linha que a gente não pode ultrapassar, né? Não. Tem uma linha que não dá para cruzar, né? Se você cruza essa linha da falta de respeito, por exemplo, né? Da discriminação, aí eu acho que muita coisa está perdida e é difícil, tá? É difícil você retornar. Muito difícil. Verdade. Eu sou a Sandra. E eu sou a Isabel. E esse é o Simples Assim Podcast. Há 2000 anos que nós conhecemos o Sermão da Montanha. Você lembra do Sermão da Montanha, Isabel? Aquele que fala assim, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração. Os puros, né? Os puros de coração, os pacificadores, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, né? Bom, o que eu estou entendendo é que depois de 2000 anos, cara, acho que ninguém aprendeu muita coisa sobre isso, entendeu? Por que será que ainda a gente está com essa dificuldade? Eu não falo nem eu e você, eu estou falando nós como sociedade, nós Brasil, nós o mundo, porque o que a gente tem mesmo visto cada dia mais, né? Pessoas que passam daquele limite que a gente estava falando agora há pouquinho. Porque o que leva, por exemplo, uma pessoa a jogar gasolina e atirar fogo em alguém? Sandra, isso é bem difícil, né? O que acontece? Que toda essa onda de ódio, né, de intolerância, porque o que é a tolerância, né? O que é você ter tolerância? Na verdade, é você ter uma tendência, você admite, né, outros modos de pensar, outros modos de sentir, de agir, né? Modos que diferem do modo que você pensa. Então, você admitir significa você aceitar as coisas. Então, está acontecendo essa dificuldade do ser humano em aceitar coisas novas, coisas que não batem com o que eu estou pensando, né? Com o que a pessoa esteja pensando. E aí, o que resulta quando eu não tenho essa tolerância? Resulta na intolerância, que muitas vezes resulta na violência. E né? Em crime, né, Isabel? Em mortes, em crimes, em coisas bárbaras. E aí é por isso que a gente vê uma discussão de trânsito acabar em morte. Porque se discute no trânsito, o cara vai lá, saca uma arma, não gostou, saca uma arma e te mata. Né? Você citou agora essa história da gasolina. Isso é um caso real que aconteceu agora. Agora, recente, não tem nem um mês, aconteceu em Curitiba. Uma discussão entre um frentista e um cliente no posto de gasolina. O frentista resolveu jogar a gasolina no cliente e atirou fogo. Isso muito... sabe, você vê as imagens, não tem arrependimento, porque a pessoa continua indo para cima, continua brigando. Outro caso em Goiás, uma discussão dentro de um supermercado. Né? O cliente vai e pega um carrinho de supermercado, desses grandes, né? De grandes supermercados, e ele simplesmente joga como se fosse uma bolinha de papel em cima de uma senhora. Ela desmaia. Né? E quando a polícia chega, você sabe qual foi o argumento dele? A senhora tinha xingado ele. Pois é. Então, o que está acontecendo? Não existe uma razoabilidade. A gente vê pessoas que são gays, que são lésbicas, que apanham, que morrem
pelo simples fato de ter uma outra opção sexual diferente da pessoa, né? Teve um caso recente de pai e filho que foram para um estádio de futebol, eles estavam abraçados. Em determinado momento, o pai beijou o filho e simplesmente eles foram cercados, né, pelo aqueles skinheads, né? E eles simplesmente quase mataram os dois. Era pai e filho. Então, assim, é tanto absurdo, é tanta intolerância que realmente é preciso uma luta constante de todas as pessoas para dar um freio nisso aí. Você sabe que esse é um assunto que me chama muito minha atenção. Eu gosto muito de discutir ele, e, inclusive, durante esses últimos anos, a gente tem debatido muito sobre isso. Eu acho que essa onda de ódio, sabe? Essa onda de que eu sou o certo e você é o errado, essa onda de que só existe uma verdade, que é a minha verdade, eu não me interesso pela sua verdade, eu nem sequer quero dialogar com você sobre a sua verdade. Ou seja, não existe, né, uma aproximação, um diálogo, uma tentativa de concordar. Você sabe que eu estava vendo também um dos vídeos do Cortella. O Cortella fala que concordar é quando você você junta os corações. E discordar é quando afasta os corações. Mas isso também não quer dizer que você é obrigado a simplesmente, concordar com tudo. Você pode aproximar corações em vários sentidos, em vários momentos. Não necessariamente todo mundo tem que ser como você é, né? Então, assim, é isso que me surpreende mais, entendeu? A palavra perdão sumiu do vocabulário. A palavra perdão você não ouve mais. E, por exemplo, julgar. As pessoas estão julgando as outras de uma maneira, Isabel, não querendo, vou te passar a palavra, mas só para concluir meu raciocínio. As pessoas estão julgando as outras. A pessoa julga, condena e mata. Entendeu? E mata, como você falou. Eu estou julgando, você é homossexual, vai morrer. Você é pobre, vai morrer. Você é negro, vai morrer. Você não comunga da minha religião, vai morrer. Como assim? Né? Como assim? O que eu percebo, Sandra, é que existe é como se fosse um enfraquecimento desses valores, entendeu? A sociedade tem perdido muito. E esses valores, né, amar o próximo como a ti mesmo, né, isso aí vai sendo diluído. É como se estivesse sendo diluído, isso vai se enfraquecendo. Né? Então, é como se você tivesse uma verdade absoluta e cada um acha que tem uma verdade. Né? Só que essa verdade ela não é absoluta, as verdades são relativas. Né? Existem poucas verdades absolutas. Uma que eu posso te falar é que a Terra é redonda. Acho que essa é uma verdade absoluta. Não é? Outra verdade absoluta é, por exemplo, que eu e você somos bem bonitas, né, Isabel? Obrigada, amiga. Você também está bem linda hoje, hein? Mas, então, existem poucas verdades absolutas, porque a maioria das verdades elas são relativas. Eu posso não discordar, eu posso não concordar com você, nós temos várias divergências, por exemplo. Mas a gente consegue conviver, a gente consegue se respeitar, né? E a gente consegue, inclusive, uma falando com a outra enxergar o ponto de vista e falar, não, eu acho que nisso você tem razão. Né? Então, por que não você experimentar ouvir a outra pessoa? Né? E, de repente, vocês não vão concordar em tudo, mas vai se chegar a vou usar a máxima, um denominador comum. Né? Então, eu acho que isso seria o ideal, talvez fosse o ideal. Então, nós começamos a falar sobre esses preceitos cristãos, né? Que como que os cristãos veem a sociedade e tal. Mas aí é uma outra coisa que também me choca um pouco, sabe, Isabel? Por exemplo, a gente vê pastores, né, que defendem a violência, que defendem o armamento, que acham que as pessoas têm que andar armada, né, que instiga você a não gostar do outro. A gente vê padres, por exemplo, eu não vou citar nem cidade nem nome, mas, por exemplo, tem padres numa cidade do interior aqui do Rio que proibiu em janeiro a lavagem da escadaria da igreja, que é uma festa secular, que é uma tradição. Ou seja, por que essas pessoas, né, essas pessoas que têm que defender esses preceitos, que têm que ser os primeiros a estar na frente, por que eles se afastam tanto disso? E aonde foi que eles se distanciaram tanto da palavra de Cristo? Né? Isso me preocupa também, sabe, Isabel? Eu fico olhando e falo, poxa, gente, mas
é um padre, é um pastor, é uma pessoa ligada à igreja, não poderia fazer isso. Eu me preocupo, você se imagina, né? Se a gente se preocupa agora, imagina as novas gerações, né? Seus netos e meus filhos, né? A gente fica bem preocupado do que essas crianças vão estar consumindo e do que vai estar sendo falado. Então, a grande esperança é que as pessoas se unam para romper esse ciclo de ódio, de intolerância, né? E que as pessoas consigam voltar à origem, né, dos preceitos cristãos que você falou. Agora, a gente está falando aqui, Sandra, de diversos tipos de intolerância. Né? A gente está falando da intolerância religiosa, a gente está falando da intolerância social, né, porque existe, a intolerância da orientação sexual, né? Então, eu sou hétero, você não pode ser homossexual, porque aí, se você está me ferindo, e aí você vai ser condenada. Né? Isso é muito complicado. A gente está falando da intolerância de raça, né, de opinião política, de nacionalidade. Então, são várias coisas que a gente vai atingindo. Agora, isso é um fenômeno novo? Isso está acontecendo agora ou isso sempre aconteceu na humanidade? Né? Porque, na verdade, isso sempre aconteceu na humanidade. As maiores atrocidades cometidas nesse mundo, né, envolvendo guerras, envolvendo mortes, foram por conta de intolerância, foram por conta do não respeitar o outro, né? Foi por conta da tal verdade absoluta. Eu tenho a minha verdade absoluta, verdade, você... E aí eu tenho que te dominar, né? E aí a gente tem vários exemplos, tá? A gente tem o Holocausto, nossa. Né? 6 milhões de judeus, 6 milhões. E aí nem foram só judeus, né? Porque aí foram negros, foram ciganos, mulheres, né? 6 milhões, foram 6 milhões de pessoas mortas. Né? Guerras, que a gente, inclusive, tem guerra até hoje. A própria escravidão, né? Subjugar um ser humano a outro ser humano. Por quê? Como? Qual direito? E muitas dessas coisas, Isabel, foram cometidas, essas injustiças, muitas delas foram cometidas também em nome de Deus. Porque, geralmente, as pessoas usam a religião para um projeto de poder, né? Agora, sim. Como é que você pega... Infelizmente. Infelizmente. Né? Porque como é que você pega defender torturador, exaltar, ser homofóbico, ser machista, né? Eu fico pensando assim... Isso vai construindo uma camada de ódio que ela vai chegando a um ponto... Você viu o que aconteceu agora? Ninguém aceitou o resultado da eleição. Sim, mas uma prova de tolerância, né? No dia 8 de janeiro, aquela invasão toda. E aí, olha só, é muito mais perigoso. Que as pessoas, de repente, não enxergam, né? A gente passou por um processo democrático, inclusive tolerância tem a ver com isso, né? É preciso que haja tolerância para você viver numa sociedade democrática. Isso é importantíssimo, senão vira anarquia mesmo. Vira anarquia. Então, nós passamos por um processo democrático no Brasil, que é um dos processos mais seguros, né, eleitoral do mundo, é o nosso, né? Com várias pessoas falando que não, colocando dúvidas. E aí foi feita a eleição, foi dado um resultado. E mesmo com o resultado de uma eleição democrática, onde o povo foi para a rua votar, um grupo não aceitou. E o que esse grupo fez? Invadiu, depredou, e tudo com dinheiro público, tá? Foi tudo detonado. Em nome de quê? Nosso patrimônio, porque o patrimônio é dos brasileiros. Né? Não é de quem está no cargo em Brasília. Aquilo ali tudo que está ali é dos brasileiros. Então, as pessoas, eu acho que não têm nem essa dimensão, Sandra. É extremamente perigoso, é extremamente complicado. Uma situação que nós passamos agora, há pouquíssimo tempo. Para pesquisar um pouco o tema do nosso programa, eu vi muitos vídeos, vi muita coisa na rede e tal. E aí eu vi que muitas dessas atrocidades no curso, né, da história da humanidade foram cometidas também em nome de religiões e pessoas usando o nome de Deus para isso. Mas eu também conheci um monte de gente boa, Isabel, e muitas assim que eu não conhecia. E são pessoas que pregam, assim, dentro da sua filosofia cristã de vida, coisas maravilhosas. Eu vou até citar alguns nomes aqui. Mas eu vou te falar que a nossa sorte é essa, tá?
A nossa sorte é essa. É que ainda no meio desse caos que a gente, né, que está instalado, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, tem muitas pessoas boas que ficam na trincheira, ficam na luta. Ficam na luta para ir. Exatamente. Foi essa a palavra certa. Ficam na trincheira, porque alguma dessas pessoas eu não conhecia. Por exemplo, o pastor Kleber Lucas. Cara, um homem que você tem que conhecer. É uma figura de uma capacidade intelectual impressionante. É um cristão. Mas é assim, eu falo é um cristão porque você sabe que eu não sou, né, Isabel? Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas assim, Você sabe que eu sou, e a gente se dá bem, olha que coisa. Super bem, é isso. Aí, ó, tá vendo? Qual é a dificuldade, né, amiga? Qual é a dificuldade? Então, Kleber Lucas, o reverendo Caio Fábio, o pastor Paulo Marcelo, o pastor Henrique Vieira, até acho que foi candidato. Eu conheço o pastor Henrique Vieira. Você conhece ele, né? O Ariovaldo Ramos, Isabel, teve aqui, num evento, acho que de uns 4, 5 anos atrás, aqui em Maricá. Eu conheci o cara, na boa. Lúcido? Não, é outra pessoa lúcida, inteligentíssima, qualificada, mas muito. Outras pessoas também que eu conheci foi o Leonardo Gonçalves. É um cantor, também um cantor gospel brasileiro, que ele, olha, também de uma capacidade ímpar. E para não esquecer de algumas pessoas, você já ouviu falar do padre Júlio Lancelotti, lá de São Paulo? Claro, eu sigo ele segue no Instagram, ele? sigo. Cara, uma vez esse padre é... Uma vez ele deu uma... Não vou nem falar esse padre, essa pessoa, esse ser humano, esse né? ser humano. Um dia ele deu uma entrevista no Papo de Segunda, também se você quiser dar um Google para ver, eu gosto desse programa Papo de Segunda. Ele deu uma entrevista no Papo de Segunda, sinceramente, só de lembrar, eu começo até a me emociono de chorar. Mas a gente teve também, existiu o Dom Helder Câmara, que lutou contra a ditadura, Madre Teresa de Calcutá, que foi uma pessoa que se dedicou inteiramente à vida dos pobres. Então, assim, são pessoas que a gente tem que seguir. Existe uma entrega, né? Na verdade, existe uma entrega dessas pessoas para fazer o bem. Que eu acho que a gente não está falando muita coisa, né? Não vamos simplificar, simples assim. Não vamos simplificar. Vamos simplificar. É fazer o bem. Sabe? Sabe aquela coisa? Vamos fazer o bem sem olhar a quem? Não, então, mas é por isso que eu te falo. Olha, veja só. Fazendo essa pesquisa para o nosso programa, eu me deparei com essas pessoas. E eu, sinceramente, eu fiquei muito emocionada de ver que essa trincheira pela paz, pelo bem, pela convivência entre os diferentes, por aceitar o outro, não é uma coisa assim só nossa, sabe, Isabel? Tem muita gente aí, nossa que eu falo, porque muitas vezes nas nossas conversas a gente fica falando, parece que é só nós e está todo mundo contra. Mas eu tenho notado que a gente tem encontrado aí muita gente boa, sabe? E aí é o que eu te falo, se alguns cristãos se afastou do cristianismo, tem outros que estão aí firme e forte, viu, cara? Firme e forte. Então, nessa trincheira que eu falei. E, Sandra, você imagina, né? Nós somos o planeta é imenso, né? São, acho que quase 8 bilhões de pessoas do mundo inteiro, né? Você imagina todo mundo igual? Acho que não tem. Não tem como, né? Desculpa aí, mas... Você lembra do Playmobil? Lembro. Aqueles bonequinhos? Lembro. Aqueles bonequinhos que era aqueles tudo... quadradinhos que aqueles você montava. quadradinhos que era tudo igualzinho, cabecinha achatada. Eu tenho a impressão que tem gente que quer que volte a essa era. Né? Quer doutrinar as pessoas. E uma dessas figuras aí importantes que estão na trincheira que você falou, eu ouvi ele falando sobre isso. É você querer emburrecer as pessoas, achar que as pessoas não podem pensar. Né? Achar que porque você está dentro de uma religião, você tem que seguir uma coisa que é contra, vou dizer assim, os mandamentos que Cristo deixou. Será que se eu não concordo com a sua opinião, será que eu sou, né, você é lésbica, eu não sou, você tem que morrer, eu tenho que te matar? Mas e cadê aquele mandamento que você falou no início? Vamos amar uns aos outros. E aí? Amar é o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Você não consegue amar o outro como você se ama. Você nem se ama. Você não sabe nem o que você está fazendo aqui. Você não sabe o que você está fazendo aqui. Você nem sabe qual que é o teu lugar na história. E pior, né? e seguindo uma pessoa, muitas das vezes que a gente está falando de religião, dando essa pegada da religião, seguindo um homem que é falho também.
né? Que é falho, que às vezes tenha provavelmente um projeto de poder, e provavelmente nesses projetos de poder você não quer que as pessoas pensem, vamos fazer igual o Playmobil, vamos botar todo mundo igualzinho, todo mundo marchando na mesma direção. Eu acho que se Cristo voltasse na Terra, eu acho que chamariam esses homens de vendilhões do templo. Sim. Porque tem uns que usam os templos, que usam o seu poder seja lá de padre, de pastor, ou de um líder de uma congregação, ou de uma igreja, para impor uma estrutura de poder. Não, vou te falar mais. Se ele voltasse agora, ele ia ser julgado e condenado de novo por esses mesmos homens. Porque quem que acolhia as pessoas, né, que estavam no mau caminho na época? Quem que fazia esse acolhimento? Ele trouxe Madalena para perto dele, que era uma prostituta. Exatamente. Ele andava com quem? Ele cuidava dos leprosos. Os leprosos. Então, e ele, enfim, eu também brinco muito nessas coisas, né, em época que a gente fica debatendo mais sobre esses assuntos, eu falo, Cristo foi o primeiro cara que eu conheci que falou que o Estado era laico. Sabe por quê? Um dia perguntaram para ele assim, na moedinha lá, falaram, se você fosse rei mesmo, por que a tua cara não está aqui na moeda? Aí ele falou, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele é do Estado, o meu reino é um outro reino. Aí eu pergunto para você, por que alguns homens usaram a religião para um projeto de poder que não é o poder dos reinos dos céus, que não é o poder, um outro poder? Tá certo? Então, primeiro para conter a multidão, né? Sim, Você imagina, né? Quem ia ter mais poder, né? Se realmente o povo fosse para cima, né? O povo, aquela multidão, ou só um rei, um soberano? As pessoas se apropriaram desse ensinamento para um projeto de poder opressor. E acho que trabalharam com outra coisa, Sandra. Trabalharam com medo. Né? Com medo das pessoas. O medo, né, que as pessoas sentiam. E aí é o medo de você ofender a Deus. E aí você trabalha com esse medo, o medo é maior. Né? Ainda hoje a gente vê isso em várias situações. O medo das pessoas é maior do que se ela for abrir a boca para falar alguma coisa. Às vezes ela até acha que aquilo está errado. Mas como é aquele líder que está falando, ela não vai contra aquele líder. Porque existe o medo. E o medo domina. Agora, o que eu acho engraçado é que a gente está falando, né? A gente está no século XXI, né? E aí a gente está falando dessas coisas que parecem tão... que ficaram para trás, né? Parece que a gente está falando de Grécia Antiga, de Roma, né? Falando de escravidão, onde as pessoas eram dominadas. Sempre teve isso na história. Mas é engraçado que existem documentos, com tudo isso que a gente passa hoje, século XXI, existem documentos nos países... em todos os países, a Constituição, que é a lei maior de um país, que é um documento que rege o país, né? Pelo menos o que tem que ser construído dentro desse país, que garante uma série de coisas para as pessoas, uma série de liberdades, uma série de garantias. Então, a gente tem aqui no Brasil a Constituição do Brasil, da República Federativa do Brasil, e aí a gente tem lá no artigo 5º, fala que todo mundo é igual perante a lei, fala que tem que existir uma igualdade entre homens e mulheres. Fala da liberdade de pensamento. Olha, eu tenho liberdade de pensar. Eu não preciso pensar igual a você, eu tenho liberdade de pensamento, eu posso me expressar. Né? Fala que eu posso ser livre para escolher a religião que quiser e fala um monte de coisa. Quer dizer que tem uns caras aí que nem leram a Bíblia e nem leram a Constituição. E aí ainda pregam o medo... Né? E, enfim, é isso. Isabel, eu vou te falar... imagina se não tivesse os documentos. Ainda tem aquele lá das Nações Unidas, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também fala isso. É praticamente a mesma coisa, tá? Fala dos direitos fundamentais, dos seres humanos, né? De todos, né? Então, fala assim, que não tem distinção de cor, de sexo, de língua, de nacionalidade, de classe social... O que a gente vê, o que a gente está discutindo aqui são coisas completamente diferentes. Então, é muita obviedade, né? Cara, é muita coisa óbvia e a gente... Eu quero falar para você o seguinte, para mim é tolerância zero para intolerância. Eu tenho... Cara, às vezes você fala comigo que eu sou muito, né? Sou muito briguenta, que eu falo muito, que não sei o quê, mas, olha, tem horas que a gente... tem hora que tem que, como disse você, passou a linha aqui, dessa linha aqui, se passar, é briga.
Mas eu acho que esse assunto também, estava aqui hoje de manhã, quando a gente estava conversando, acho que tem que aprofundar mais esses temas, sabe, Isabel? Acho que esse nosso espaço aqui, no Simples Assim... Vamos trazer alguém para falar. Olha, tem uma coisa interessante, a gente também estava discutindo de manhã com relação a... A gente está falando aqui de todo tipo de intolerância, né? Uhum. Com esse viés, né? Com esse viés que a gente está dando das pessoas não conseguirem seguir coisas universais. Né? Não vou falar dos mandamentos, porque tem gente que não segue, mas eu vou falar assim, fazer o bem. Vamos resumir aqui para ser bem simples. Fazer o bem. Existem vários preconceitos. Existe, você falou, né, lavagem de escadaria, quem não aceitou. Então, tem as religiões de matrizes africanas, tem as indígenas, que nem são faladas, por exemplo. Nem são. Né? Acho que nem tem voz. Agora, problema que nem voz tem. Eu também queria entender por que endemonizaram tanto as religiões de matriz africana. Eu tenho pesquisado muito. Eu assisti a Djamila Ribeiro. Sim, filósofa nossa brasileira, maravilhosa. Maravilhosa, no Flow Podcast. Uma entrevista de mais de 2 horas. Também dá um Google aí e assiste, porque, olha, ela é gênia. E ela, tipo assim, falou uma coisa de que religião, Isabel, não é uma denominação da cultura africana. E quem deu essa denominação? Quem deu essa denominação às culturas africanas foram os brancos europeus que se apropriaram do cristianismo e escravizaram para trazer para as Américas. Então, eles precisavam definir o seguinte, olha, se você não acredita na minha religião, então você é do diabo. E começaram a endemonizar nesse processo de colonização eu nem vou falar mais religião, que agora eu vou falar religião de matriz africana, eu lembro dela. Mas os costumes, a cultura deles, de como eles se relacionavam com o sagrado, tá certo? Então, começou a endemonizar. Imagina o que fizeram com os índios que exterminaram, porque a resistência negra no Brasil é uma resistência, assim... Essa aí, Sandra, é uma forma de hegemonia, né? Você apaga a história de um povo, ou que esse povo acredita, como você falou, né, o sagrado para eles, o que era, e você, de alguma forma, você tenta apagar e criar uma hegemonia sobre isso. Então, o que prevalece é a minha religião. Você tem que seguir isso aqui agora. Se você fizer alguma coisa ao contrário, você está contra a lei, você está clandestino. E, por isso, né, as pessoas... em forma de protesto e resistência, não abandonaram. Mesmo sendo escravizados, não abandonaram. Né? Não abandonaram. 4 séculos de opressão. Aliás, 4 séculos, a vida toda de opressão, né? Porque hoje ainda a discriminação racial no Brasil, a gente fala, no Brasil não tem racismo, mas tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Exatamente, entendeu? Então, não tem para quem. Não tem para quem, né, cara pálida? O que acontece? Resistiram arduamente, bravamente. Eu vou te falar, cara, eu estou tão emocionada ultimamente, mas eu vou falar de novo que eu me emocionei. Sensível. Estou sensível. Eu vou te falar de novo que eu me emocionei com a entrevista da Djamila, viu? Eu tenho que ler o livro dela, assistam essa entrevista, porque eu acho que ali é uma fonte de... uma fonte de cultura, uma fonte de... Se algum dia a gente for bem famosa... Nós vamos convidar ela, né, para vir aqui, né? Claro. Quando a gente for bem famosa. Tem outros também para convidar. Tem outros para convidar, né? Mas, gente, ela é maravilhosa. Mas, além de tudo, por exemplo, você sabe que eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Então, um estado também que tem muitas nações indígenas. E eu me deparei desde criança, desde pequena, com essa cultura também. E também, Isabel, qualquer coisa que o pajé faça, ou qualquer coisa que haja um ritual nesse sentido, também é demonizado. Só que os índios não tiveram essa resistência e não tiveram essa força. Hoje, talvez, com o Ministério dos Povos Indígenas, a gente passe a conhecer melhor, mas eu acho que a gente também tem que buscar conhecer melhor isso. Lá no Mato Grosso do Sul também tem uma coisa interessante, porque a gente também fica pensando muito, né, nessa nossa vida ocidental, né? Mas lá nós temos uma colônia muito grande de japoneses que veio de Okinawa.
E lá tem muito budista, tem outras religiões também, que são coisas lindas, assim, uns rituais maravilhosos, aqueles incensos super cheirosos, aquelas músicas lindas, calmas. Olha, é muito, muito legal. Eu tive esse... Eu acho que eu fui uma privilegiada de ter nascido naquele lugar, porque convivi com muitas culturas, né? A cultura japonesa, a cultura indígena. Então, assim... E olha como seria interessante, né? Se as pessoas conhecessem a fundo as outras religiões. As outras religiões. Né? Eu tenho a minha religião, acredito nela, mas eu conheço a outra religião, conheço a sua religião. O que acontece hoje é que as pessoas falam o que não sabem, o que não entendem, que é o pior. Né? Eu já vi gente... conversando, né, pessoas conversando comigo e querendo falar das religiões de matriz africana. Vou continuar falando assim, porque é assim que o pessoal fala. Porque o pessoal fala... Não, a pessoa quis dizer que essas pessoas, né, que o pessoal da África, eles eram amaldiçoados. Como assim, Isabel? Essa palavra foi usada. Né? Eles eram amaldiçoados por conta da religião que professavam. Então, assim, o que me causa... E essa pessoa era de outra religião. O que me causa muita tristeza, né? Porque essa pessoa ela não dá espaço para você falar. É a verdade absoluta que ela tem. Então, é muito triste. Quando eu tenho uma verdade, eu tenho uma religião, mas eu nem conheço a tua, como é que eu vou falar da sua? Se na minha religião eu prego bem, a sua você prega o quê? O bem. Então está tudo certo. Está tudo certo. Inclusive, eu posso visitar a sua e você visitar a minha. Não é? Eu vou te falar uma coisa. Olha, eu não entendo, realmente eu não entendo, porque, por exemplo, num país como o nosso, onde, essencialmente, a cultura desse povo, né? Porque o que nós somos, Isabel, a música... a nossa comida, o jeito que a gente o nosso vocabulário, tudo tem interferência da África. Tudo veio junto, tá certo? Com um povo que trouxe para a gente, e eu falo gente porque eu sou branca, tá certo? Porque eu falo, a gente estava falando de lugar de fala, mas eu falo desse meu lugar social. Trouxe para cá uma cultura que vão combinar, é muito rica. Vamos Sandra, combinar que... Esse lugar de fala que você está falando, que é uma coisa bem interessante, né? Você estava até falando quando você fez essa pesquisa, o lugar de fala. Eu tenho um lugar de fala. Quando a gente vai falar de racismo, eu tenho um lugar de fala, porque eu passo isso na pele. Meus filhos passam isso na pele. Então, assim, a visão que eu tenho é uma. Agora, não quer dizer que você, como uma pessoa branca, não possa lutar contra isso. Aliás, você deve lutar. Né? Se você é uma pessoa que quer a paz, que você quer a tolerância, você deve lutar, porque isso é uma luta de todos. Eu vou contar para você uma coisa, Isabel. Às vezes, me dá tanta preguiça de conversar com... Eu vou falar um negócio aqui... Eu tenho uma amiga minha que fala isso. Ela não aguenta mais. Ela tem preguiça de falar sobre racismo com pessoas brancas, por exemplo. Ela tem preguiça. Sabe por quê, Isabel? Para mim, eu vou falar um negócio aqui que o Gustavo não vai cortar. Que eu faço questão de falar. Você vai falar que eu não deveria. Mas eu tenho preguiça de gente burra, Isabel. Eita. Tem burra. Olha porque, a tolerância, amiga. Porque o que eu quero dizer com isso? Vou até arrumar aqui agora. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela teve a oportunidade de estudar. A pessoa teve a oportunidade de viajar. A pessoa comeu 3 vezes por dia. A pessoa fala 2, 3 idiomas. Como é que um ser humano desse, gente, não é capaz de enxergar um palmo diante do nariz? Como? E aí eu falo para você em todos os aspectos, sabe? Porque se ele é intolerante com a raça, ele é intolerante com tudo, porque não dá para você só ser intolerante pela metade, entendeu? Então, assim, é uma pessoa que eu tenho dó. Porque, assim... Eu tenho dó porque ela nunca vai ser feliz. É a visão de mundo das pessoas, né? Se trata disso. Então, é sobre a visão de mundo que as pessoas têm. Mas como é que elas vão ser felizes, sabe? Tipo assim, de que maneira pessoas que não amam o próximo como a si mesmo conseguem ser felizes, cara? Então, assim, eu tenho preguiça para esse tipo de gente. Acho que
a gente tem que ter um pouco mais de paciência para conversar, sabe? Mas na hora que chega naquela linha que você falou, entendeu, Isabel? E aquela linha que você falou é uma coisa fundamental. Eu acho que a gente não pode defender partido nazista. Eu acho que a gente não pode ser tolerante com racismo, a gente não pode ser tolerante com machismo, a gente não pode ser tolerante com endemonizar outras religiões, tá certo? Eu acho que nós precisamos usar o nosso tempo, o tempo que a gente tem nessa vida, para tentar construir alguma coisa, que a gente fica falando aqui muito dos meus netos, dos seus filhos e tal. Mas, assim, praticamente, o que nós vamos deixar para eles? Eu acho que é um tempo de muita luta, né? Apesar da gente estar nesse século, nesse ano de 2023, a gente tem muita luta pela frente. E essas novas gerações também vão ter muita luta pela frente. Né? Essa questão da intolerância, por exemplo, é uma luta de todo mundo. As pessoas têm que ir para a trincheira mesmo, têm que atacar esse tema, porque senão as coisas não se resolvem. Nós vivemos momentos muito perigosos no Brasil, né? Tenebrosos, né? Perigosos. Mas é uma época agora de continuar a luta, de lutar. A gente está vendo pessoas sendo perseguidas, essas pessoas que você estava citando, Kleber Lucas, né, o pastor Kleber Lucas, o cantor Leonardo Gonçalves. Leonardo Gonçalves, pessoas que estão sendo perseguidas porque pensam diferente. Né? Elas estão dentro de um determinado grupo e elas pensam diferente desse grupo. Elas estão sendo perseguidas. Pelos seus próprios... Pelos seus próprios. Né? Pelos membros desse grupo que elas fazem parte. Eu acho que não existe tristeza maior você ser perseguido dentro do grupo que você faz parte. Acho que a maior prova de intolerância é essa. Então, todos nós devemos participar dessa luta e construir dias melhores para o Brasil e para o mundo. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que vou falar uma coisa, não que você já sabe, mas vou contar uma coisa aqui para todo mundo. Eu e a Isabel, a gente tem uma relação muito próxima. E ela é uma pessoa muito ligada, ela é uma pessoa cristã. E eu sou uma pessoa ateia. Aí a Isabel falou para mim assim, eu falei, eu vou falar isso no programa. A Isabel falou, pô, mas eu vou ter que falar que mesmo assim eu convivo com você. Que eu ando contigo, cara. Aí todo mundo vai descobrir. Ou seja, o que faz de mim um diabo em pessoa só porque eu sou ateia? Não faz não, amiga. Faz não, né? Faz não. Então, isso que a gente tem que demonstrar para as pessoas, entendeu? Porque o fato de eu não acreditar no que você acredita, ou o fato de eu não acreditar que Cristo seja Deus e acreditar que ele seja um homem que veio na Terra e foi um revolucionário na época dele e quis transformar esse mundo para melhor, eu sempre brinco com os amigos nossos que são evangélicos, que eu falo assim, eu acho que Cristo, se viesse hoje aqui no mundo, chamariam ele de comunista. Você entendeu por quê? Porque ele só fala coisas que... Ou seja, mas assim, o que eu quero... Quer partilhar o pão, pô. Quer partilhar o pão, pô. O que o cara quer compartilhar pão? Dividir peixe, vinho. Vinho. O que ele quer? Entendeu? Qual é? Que papo que é esse de ficar repartindo coisa? Entendeu? Né? Quer que todos sentem na mesma mesa? Como assim? Vai você estar aqui na minha mesa? Não, não é isso. Eu sou melhor do que você, Eu sou melhor que você, pô, não é? Entendeu? Então, assim, o fato de eu não acreditar e não ter esta fé, tá certo? Não significa que a gente não busque no debate, na discussão, na contradição, na maneira com que eu vejo o mundo. Eu não acredito numa verdade absoluta. Eu não acredito. Eu acho que a materialidade do pensamento humano é que leva a gente mais perto da verdade, sabe, Isabel? A discussão dos contrários. Eu com a minha verdade, você com a sua, e a gente conversando, a gente vai chegar num denominador comum. Lembra quando a gente fazia aquela coisa na matemática, na escola, a intersecção dos conjuntos?
Eu sempre acho que existe uma intersecção. Eu sempre acho que dois conjuntos fazem uma intersecção. Tem coisas que são só minhas, tem coisas que são só suas, mas tem coisas A gente pode juntar isso. A gente pode, né? Mas tem coisa que nos une, né? Claro, e isso sempre tem que ter entre as pessoas, tá certo? Então, assim, eu acho que a contradição, e aí as pessoas falam assim... Mas é bom, a contradição é boa. Então, mas tem às vezes, que ter. Exatamente. E é uma noção filosófica de mundo, por quê? Porque, mais uma vez, eu vou falar para você, que mundo sem graça seria se não tivesse contradição, se não pensássemos diferente, se não almejássemos, se não tivéssemos visão... Isabel, eu não tenho uma verdade absoluta. Eu falo, mas eu tenho, vamos discutir? Vamos. Olha, o que eu estou achando disso? O que você está achando? Ah, mas nisso aqui eu concordo com você. Ah, mas isso você está certa. Mas é com essas contradições e essas discussões e essas diferenças que a gente consegue atingir, por exemplo, o avanço na ciência. Você imagina se todo mundo pensasse igual, né? Então, assim, com todas essas discussões, a gente avança em cada área do conhecimento. Claro. E a gente acha que vacina é bom, né, Isabel? Claro. E a gente concorda com isso? A gente concorda com isso, porra. Estamos concordando, já temos coisas em comum. Sim, tá certo. Já dá para conviver junto, já. Já dá para conviver junto, já. É isso que eu te falo. Então, eu queria muito esse espaço nosso aqui para que a gente pudesse realmente aprofundar cada vez mais as nossas conversas. Eu quero trazer uns convidados, assim, também materialistas, para vir aqui conversar, e você convida uns seus, assim, para a gente conversar também. Entendeu? Porque aí, para a gente fazer aqueles altos debates e para as pessoas começarem a ver que a convivência entre os contrários não é uma coisa tão absurda. Não é impossível. É impossível. Falei que eu sou materialista, né? Materialista, gente, não é só aquela pessoa que só pensa em coisas materiais, que só pensa em dinheiro, tá certo? Que tem um coração assim fechado para o mundo, não. Materialista é só aquela pessoa que acha que o mundo foi criado, o universo, as pessoas, foi criado pela matéria, pelo calor, pelo frio, pelas células e tal. É só porque a gente não acha que o mundo foi criado por Deus. Mas isso também não impede da gente querer fazer um mundo melhor, né? Não, eu acho diferente, Sandra. Eu acho que foi criado por Deus, sim. Né? Eu acho que Ele que é a força que rege tudo. Eu acho que quando a gente está triste, a gente vai lá e pede para Deus mesmo. Eu acredito nessas coisas. Mas o importante é que a gente consegue ter as nossas divergências e a gente consegue conviver. E o mundo que a gente quer construir para as molecadas aí é quase que o mesmo, né, Isabel? Acho que é o mesmo, né? É praticamente o mesmo. Um mundo de paz, um mundo de tolerância, um mundo de amor. Ó, que sonho! Ai, eu fiquei... Olha, eu não quero nem pensar. Eu não posso mais nem brigar nesse mundo sem paz de tolerância. Não posso mais brigar. Paz e amor. Zen. Você sabe que é legal também? Você estava falando de trazer as pessoas. Uhum. É legal o pessoal opinar. Mandar aqui recadinho pra gente, de repente umas pessoas que o pessoal queria, né, que a gente de repente entrevistasse aqui. Porque sempre sugestão de pauta. Sugestão de pauta. Alguma coisa pra gente ler também, bibliografia de algum desses assuntos que a gente mandar falou. Tudo, gente. Manda tudo que a gente adora. A gente vai dar tudo aqui. Vai ser bem bacana isso, Sandra. Deixa eu só te falar uma coisa, cara, nós conversamos muito aqui, né? Mas e amiga, nem vi o tempo passar. Nem vi também, Passou? Olha. Passou aí, gente, o tempo está passando. Cara, fica falando. Mas deixamos de falar de alguma coisa. Porque esse assunto, gente, esse assunto é super extenso, mas deixamos de falar de alguma coisa. Adivinha do que você esqueceu de falar? Adivinha. Deixamos de falar dos parceiros. Teve outra. Vou até botar meu óculos aqui, gente, para ver. Eu acho que nós deixamos de falar dos parceiros, mas vamos falar agora rapidinho. E o que mais que você esqueceu, Isabel? Olha, gente, pelo amor. Já ativa esse sino. Tem que ativar o sininho, tem que comentar, curtir e compartilhar. E depois mandar o link para todos os seus amigos e amigas. Isso é o principal. No grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do bairro, no grupo do condomínio. Não esquece, A gente conta com essa força de vocês, tá? É importantíssima. Se não é a galera também para nos ajudar, né, Isabel? Onde que nós vamos? Aliás, obrigada, tá, gente, pela força que vocês estão dando. Muita gente comentando, tá, Sandra?
A gente fez o nosso outro programa, foi, nossa, história maravilhosa da Karine. E já recebi um feedback que está ajudando muita gente, tá? Pessoas passando a história para pessoas que estão com o problema ou passaram pelo problema, famílias assistindo e tomando aquela injeção de ânimo. Bacana isso, né? Isso é muito bom. Eu acho que, Isabel, posso te falar? Não foi... Foi por causa disso que nós montamos esse podcast, não foi, cara? Olha que legal, né? A gente está conseguindo. É uma satisfação poder contribuir, né, dessa forma. 2 pessoas me ligaram, Isabel, também falando a mesma coisa. Assim, tipo, agradecendo e tal, que vai mandar para uma amiga que está assim, a outra uma irmã. Então, ou seja, tem muita gente... 2 pessoas, eu me emocionei também. Aliás, ultimamente ando tão emocionada. Pelo amor de Deus, gente. É esse programa, amigo, que está fazendo isso com você. Acabou meu inferno astral, passou meu aniversário. Agora eu tô assim emotiva. Amiga, e os nossos patrocinadores? Ah, sim. Eu vou falar aqui. Ó, primeiro eu vou falar assim, você tá linda, tá? Seu look tá um espetáculo. Espetáculo. E o meu? O teu? Nossa Senhora, vou tirar o lindíssimo. óculos é que vocês verem melhor. A gente tá de fulana, tá? A gente tá de fulana hoje. Fulano é uma loja que tem aqui em Maricá, tem em Friburgo também. É uma loja de multimarcas maravilhosa. Beijinho na Lu, na Roberta, na Vanessa, nas meninas. Já vou dando beijo aos poucos, tá, gente? Os programas. Aí, para você acessar lá, é só @fulanamaricá. Ah, é? Então, aí todo mundo vai falar, gente, vocês vieram de fulana hoje, cadê a Kena? Não, a Kena está sempre com a gente. A Kena está sempre com a gente, só que hoje não deu tempo da gente resolver os nossos probleminhas lá com a Márcia. Mas a Márcia sempre está lá esperando vocês para aquela agenda exclusiva. E aí não esquece de ir lá, @KenaRio. E dá uma olhada lá nos modelitos dela também, que são maravilhosos. E tem outro também, quero falar, posso falar? Pode. Queria falar da Maltz. Você nunca esquece sua cerveja, apesar da gente estar tomando o nosso chazinho hoje. Apesar de hoje ser um chazinho. Brinde aqui. Vamos brindar também com esse chá maravilhoso. É camomila, Sandra? É pra gente ficar calminha, não ficar falando muita besteira, né? Que a gente quase quer brigar no programa hoje, tanto que a gente não concorda, Mas, gente, é uma Maltz maravilhosa. Choperia, tem lá em Itaipuaçu, aqui em Maricá. Por enquanto, aqui, né, Matheus? Sair do jeito que tá, daqui a pouco tá indo aí pro estado. Mas é só acessar lá, @MaltzBierGarden. Maravilhosa, serve uns chopes maravilhosos. Gente, eu também vou falar do meu vinho, né? Vocês já foram lá na Casa Moa? Coloca lá, Casa Moa, com 2 As no final. Casa Moa não é uma casa de vinhos, é um estilo de vida. Você tem que ir lá. Você entra lá, manda uma mensagem, marca um horário para ir lá. Só para quem é de Maricá, tá, gente? Porque abraço para os meninos, né, Sandra, lá, né? Abraço para os meninos. Deixa eu só falar para vocês. A outra coisa... ela só é aqui em Maricá, mas ela manda vinho para o Brasil inteiro, tá bom? Para você visitar a Casa Moa, só aqui em Maricá, mas manda vinho para o Brasil todo. E nós temos também a Merinda Oficial. Sim. Que a semana que vem... Peças lindas. Semana que vem nós vamos sortear. Ih, que maravilha. Algumas coisas da Merinda. Fica atento aí para o sorteio. A Raquel está ainda fazendo os critérios do sorteio aí, de como vai ser. A Maltz também quer participar, hein? A Maltz falou para você? Falou então que eles querem participar também. Então vão ofertar umas coisas bacanas lá no espaço deles, aqui em Itaipuaçu, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. E vai lá, @Merinda Oficial. Procura lá, tem o site, entrega também em todo o Brasil. Lindo, lindo, lindo. Bom, estamos quase chegando no final do nosso programa, estava esquecendo. Lembra que nós, além de estarmos no Spotify, agora nós temos na nossa playlist, nós temos que indicar a nossa música. Sim. Playlist, começamos na semana passada. Começamos na semana passada. Qual a sua música, Sandra? Só para mostrar que todos nós podemos estar juntos, sermos felizes, independente de qualquer coisa. Eu vou indicar uma música que eu conheci nesse final de semana, preparando o nosso programa. Então, vai aí, o Mateia vai indicar a música Messias, do Kleber Lucas e do Leonardo Gonçalves. É uma música maravilhosa, vocês precisam ouvir. Não há plasticidade, o clipe é lindo, os dois também. Esse Kleber Lucas aí, eu aprendi a gostar muito dele, eu indico ele, viu? Então, vocês anotem aí. O Mateia fica indicando música gospel. É isso aí. Mas nem parece que é música gospel, né, Sandra? Porque acho que é uma música... Fala da vida. Para falar da vida,
para todo mundo Para mesmo. todo mundo, fala da vida. E eu não tenho problema nenhum em indicar essa música e acredito que eles também vão ficar bastante orgulhosos de ver eu indicando a música deles. Anota aí, Messias, do Kleber Lucas e do Leonardo Gonçalves. Eu vou indicar uma música já conhecida, os mais novos não conhecem, mas se não conhece, vale a pena escutar, ouvir. Alegria, Alegria, Caetano Veloso, maravilhosa. Escolhi essa música porque ela fala de amor, ela fala de esperança e ela fala de tempos melhores. Muito bem, amiga. Vamos fazer aquele brinde de novo? Vamos com o nosso chazinho de camomila hoje. Viva as diferenças. Viva. E viva o respeito ao próximo. Isso aí. Viva. E até o próximo programa, hein, gente? Acompanhe a gente aqui nas nossas redes sociais. Não hein? esquece, compartilha com os amigos, ativa o sininho logo, gente. Ativa logo. Rápido, Aí depois você comenta. Um beijo, gente. Até semana que vem. Até a próxima.